De mão levantada, diga: neste momento, eu vou ouvir a santa palavra de Deus, porque ela me faz muito bem. Bem para o meu corpo, bem para a minha alma, bem para o meu espírito. Evangelho de João, capítulo 11, do 1 ao 44. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz do mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Chegando, Jesus encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito do seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir.
Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que deve vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o Mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se e perguntou: onde o sepultastes? Eles lhes responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer com que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Palavra da salvação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Senhoras e senhores, estamos diante de um dos mais impressionantes textos da Sagrada Escritura. A morte e ressurreição de Lázaro,
amigo de Jesus. A primeira particularidade que chama a nossa atenção é o relacionamento íntimo que Jesus tinha com essa família. Sempre que passava por Betânia, era lá que se hospedava. Era lá que fazia as suas refeições. Jesus era amigo íntimo daquela família. Marta, Maria e seu irmão Lázaro. Hoje, Jesus quer ter a mesma intimidade conosco. Ele quer fazer longas e demoradas visitas ao nosso lar. Já convidou Jesus para sentar-se à mesa? Já convidou Jesus para ficar na sua casa? Eu não. Isso é coisa de criança. Eu não vejo Jesus. Como é que eu vou convidá-lo para tomar café, para almoçar comigo? Mas Jesus certa vez disse: se não vos tornardes como as criancinhas, se não tiverdes uma fé pura, que enxerga além das aparências, jamais entrareis no reino dos céus. E por outro lado, é preciso lembrar também que Jesus é Espírito. E o Todo-Poderoso está procurando aqui na terra adoradores verdadeiros que o adorem em espírito e verdade. O fato é que Jesus ainda quer entrar nos nossos lares. Jesus quer ter intimidade conosco. Jesus quer ser servido, quer ser adorado pelas famílias hoje. No dia da minha formatura, aconteceu uma festa. Organizaram uma festa. E eu disse: eu quero um lugar especial reservado para Jesus. Não havia nome naquela cadeira, mas de alguma maneira ninguém ousou sentar nela. Não havia indicação que estava reservada, mas eu disse: essa cadeira é para Jesus. Ninguém sentou nela. Nenhum dos convidados ousou ocupar aquela cadeira, porque ela já estava ocupada. Jesus estava lá. Eu senti a presença dele.
essa mesma presença quer entrar no seu lar. Diga: Jesus quer entrar na minha casa. Jesus quer ter intimidade com a minha família. Então Jesus, ele adorava visitar aquela família. E as pessoas que compunham aquela família eram tão diferentes umas das outras, parecidas conosco, parecidas com os membros da nossa família. Marta, por exemplo, era trabalhadeira, elétrica, não parava, queria ver tudo no lugar, não podia ver um móvel empoeirado que tinha que limpar, não podia haver uma mancha numa panela que precisava areá-la até que brilhasse. O dia todo ela corria de um lado para o outro. Havia um motivo. Ela queria que o ambiente fosse perfeito para Jesus. Maria, por sua vez, quando Jesus chegava, ela abandonava todos os seus afazeres, sentava aos pés de Jesus e ficava ouvindo os seus ensinamentos. Maria, nós podemos dizer que era uma adoradora, estava sempre aos pés de Jesus. E Lázaro, o irmão das duas, era o anfitrião, o festeiro, o banqueteiro. Quando Jesus chegava, ele corria para preparar o carneiro, para limpar os peixes, abria o garrafão de vinho para que o vinho respirasse algum tempo antes de ser bebido. Então, 3 características daquela casa que não podem faltar na nossa: trabalho, adoração e banquete, alegria. Tem alegria na sua casa? Tem banquete? Tem trabalho ou é uma casa desorganizada, toda suja, desleixada? Tem adoração? Você reza em família? O Senhor Jesus tem um lugar reservado lá na sua casa? São as 3 características da família onde Jesus se faz presente. Agora, apesar de serem amigos de Jesus, muito amigos, o problema entrou naquela família. O fato de nós sermos amigos de Jesus, de sermos ministros do Senhor, de sermos fiéis, não impede que os problemas entrem na nossa casa.
problemas. Vez ou outra, enfrentamos uma tempestade. Vez ou outra, encontramos pedras no nosso caminho, barreiras que parecem intransponíveis. É por isso que os problemas não devem nos afastar de Deus. Existem pessoas que diante da primeira dificuldade desistem da fé. Param de orar, param de frequentar a igreja. É aí que a fé deve ser aumentada. Porque é pela fé que seremos vencedores. A palavra de Deus tem esse ensinamento. O justo viverá de fé. Quem é o justo? Aquele que foi lavado no sangue do Cordeiro. Aquele que foi perdoado dos seus pecados lá na cruz do Calvário. Então nós haveremos de viver de fé. Os problemas não podem nos afastar de Deus. O apóstolo Paulo dizia: nem a fome, nem a nudez, nem a perseguição, nem os anjos, nem as potestades, nem a morte, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então os problemas não devem nos afastar de Deus. Quando a tempestade vem, nós devemos imitar aquele cipó que está subindo na árvore. Quanto mais o vento bate, mais ele se aproxima, mais ele se agarra ao tronco. Quanto maiores as tempestades, quanto mais agressivos os problemas, maior será a nossa busca por Deus. Ter problemas sem a presença de Deus deve ser terrível. A pessoa desaba. Muitas vezes a pessoa se mata. Mas ter problemas sendo amigo de Jesus é diferente. Ele pode nos ajudar. Ele nos socorre nos momentos difíceis. Ele acalma as tempestades. Então Marta e Maria enfrentaram um terrível problema. Lázaro caiu enfermo, e muito enfermo, enfermidade mortal. Lázaro foi desenganado pela medicina, estava à beira da morte. Então as irmãs fizeram uma prece a Jesus. Mandaram um pedido. Senhor, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Versículo 3. Lázaro, a quem amas, está enfermo. Que petição maravilhosa.
Que oração fervorosa. Elas simplesmente comunicaram a Jesus do problema. Não pediram nada, não exigiram nada de Jesus, apenas comunicaram, porque sabiam que Ele está interessado em cada um de nós e que Ele tem poder para solucionar todos os problemas. E nós hoje agimos diferente. Quando temos um problema, se não desabamos, se não entramos em desespero, então começamos a dar ordem para Deus. Senhor, faça assim, faça desse jeito, daquela maneira. Nós fazemos de Deus um atendente de uma lanchonete com bonezinho na cabeça. Me dá isto, me dá aquilo outro. Mas não é este o modo sábio de dirigir-se a Deus. A oração das duas irmãs é maravilhosa. Senhor, aquele a quem amas está enfermo. Senhor, eu estou enfermo. Senhor, eu estou com um problema na minha casa. Senhor, eu não tenho conseguido cumprir as minhas obrigações financeiras. Senhor, eu perdi a paz. Senhor, o meu filho não consegue deixar as drogas. É só comunicar. O resto é com Ele. Chega de dar ordens a Deus. É só comunicar que não estamos bem. É só dizer que temos um problema. A palavra de Deus diz assim: busca o Senhor, entrega a Ele os seus caminhos, o mais Ele fará. Não é preciso indicar a porta para Deus. Ele pode abrir portas onde elas não existem. Não é preciso orientar a maneira de Deus agir. Ele pode agir de maneira completamente diversa. É por isso que Ele diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. O meu agir não é o vosso agir. Deus, diz a palavra, Ele traz à existência coisas que não existem. Então, se para suprir essa sua necessidade, Deus precisa criar algo que nunca existiu, Ele vai criar. Diga: Deus está no controle. Diga para a pessoa do seu lado: não se preocupe, Deus conhece seu problema e está no controle.
Jesus recebeu o recado e ainda permaneceu alguns dias onde estava. A ação de Jesus não foi imediata. Nós hoje somos adeptos do imediatismo. É agora, é hoje. E se Deus tem a bênção para amanhã? E se Deus escolheu para abençoar você mês que vem, ano que vem? Ele sabe todas as coisas. Ele sabe até o momento certo para nos abençoar. Então Jesus ainda ficou alguns dias lá onde estava. E depois foi para o povoado de Betânia. 15 estádios de Jerusalém. Pouco mais de 2 quilômetros, imagino. E Jesus chegou na entrada da aldeia. Diga, Jesus chegou na entrada da aldeia. O Todo-Poderoso chegou na entrada da aldeia. Jesus chegou por aquela porta. Eu estou avisando a todos os demônios, eu estou dizendo a toda enfermidade, a toda tristeza, a toda angústia, a todo vício, que junte o que é seu e bata em retirada, porque Jesus chegou. Jesus chegou, Ele chegou, Ele está aqui. Ele estava lá na entrada da aldeia. Lázaro já havia morrido. Há 4 dias estava enterrado. E Marta, quando soube que Jesus estava na entrada da aldeia, correu até ele. E vejam as suas palavras para o Mestre, que são muito reveladoras. São um tratado de teologia, do estudo de Deus. Ela chegou até Jesus e disse: Senhor, se estiveras aqui, o meu irmão não teria morrido. Como se ela não soubesse que aquele que é capaz de curar enfermidades pode também ressuscitar mortos. E Jesus disse: teu irmão há de ressurgir. E ela disse: Senhor, eu sei que ele vai ressurgir na ressurreição do último dia. Ela conhecia as verdades futuras. Todos aqueles que morreram vão ressurgir no último dia. Aí Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que crê em mim, não morrerás
não morrerá eternamente. Crês isto? Jesus está dizendo que a morte não deve nos assustar. Se nós somos discípulos dele, amigos dele, se cremos nele, ainda que morramos, ainda que sejamos colocados num caixote, numa gaveta ou 7 palmos abaixo da terra, viveremos, porque vamos ressuscitar. Essa é a maior verdade do cristianismo. Essa é a mensagem central da nossa fé. Vamos ressuscitar. Jesus diz assim: quem crê em mim não morrerá eternamente. Jesus não diz quem crê em mim não morrerá. Ele diz assim: não morrerá para sempre, não morrerá eternamente. Então haverá uma ressurreição. Só que nesse caso em particular, Jesus estava falando mais. O teu irmão vai ressurgir hoje. Ele terá a primeira ressurreição hoje. E ela não percebeu essa verdade. Muitas vezes você espera o milagre para daqui 1 ano, 10 anos, para o último dia. Mas Jesus está trazendo o milagre hoje. Hoje. E se Ele traz, receba. Essa é a grande bênção de estar na presença de Deus. Você nunca vai se arrepender, porque certamente Ele está trazendo uma bênção especial. Diga: hoje Jesus está me abençoando. Hoje Jesus traz uma bênção especial para a minha vida. E como Marta não compreendeu o recado, Jesus disse: vai chamar a adoradora, vai chamar Maria. E Maria veio correndo e lançou-se aos pés de Jesus e disse a mesma frase que a sua irmã havia dito: Mestre, se estiveras aqui, o meu irmão não teria morrido. E chorou. Chorou. Vejam, senhoras e senhores, a característica do verdadeiro adorador está sempre aos pés de Jesus. Muitas vezes em desespero, muitas vezes em lágrimas, mas está aos pés de Jesus. Foi o que disse o apóstolo: nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem a morte, disse São Paulo, nem a morte, nem doença, nem tristeza, nem vício, nem angústia, nem miséria, nem nudez, nem fome, nem guerra, nem espada, nem anjo, nem potestade, nem demônio, nada.
nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, aos pés do Senhor estava a verdadeira adoradora, com o coração partido, com a alma despedaçada, chorando. E aquele choro mexeu com Jesus. As suas lágrimas incomodam o Mestre. Ele não quer ver você chorar de desespero. Ele não quer ver você derramando lágrimas por causa desses fardos que está carregando. O coração de Jesus não é coração de pedra. Ele sente. E nós vemos aqui na Bíblia, na minha Bíblia, na sua Bíblia, o menor versículo da Sagrada Escritura: Jesus chorou. Diga: Jesus chorou. As lágrimas de Maria arrancaram de Jesus a ressurreição de Lázaro. Onde está ele? Onde o puseram? Onde está o problema? Onde está a causa da aflição? E disseram: vem e vê. Haviam colocado Lázaro numa caverna, túmulo. E sobre a entrada daquela caverna, uma enorme pedra. E Jesus deu uma ordem: tirai a pedra. Sendo o Todo-Poderoso, o Onipotente, ele não precisava dar essa ordem. Bastava dar um sopro e a pedra rolava ou se desintegrava, não é mesmo? Mas ele disse para os presentes: tirai a pedra, tirai a pedra. Porque nós temos que fazer a nossa parte. Não podemos colocar tudo nas mãos de Deus. Se temos algo a fazer para a solução do problema, devemos fazer. O que compete a nós, Deus não fará. É por isso que muita gente não alcança milagres. Porque as pessoas querem que Deus faça tudo. Mas existem coisas que nós devemos fazer. Qual é a primeira coisa que nós devemos fazer? Clamar, orar, informar a Deus que o problema está nos incomodando, está arrancando lágrimas dos nossos olhos. E se existem algumas coisas materiais que podemos fazer para minimizar o problema, então devemos fazê-las. A fé sem obras é morta. Existem coisas que Deus não vai fazer. Se você tem forças para remover essa pedra,
então as suas mãos devem removê-la. Tirai a pedra. A irmã do morto, uma das parentes mais próximas, disse: Senhor, já cheira mal, já está enterrado há 4 dias, já está podre, já está cheio de vermes. Essa é a nossa condição, a sua, a minha. Existem problemas, meus amigos, existem situações onde a vida nos leva que ninguém nos suporta, nem os mais próximos, nem os parentes, nem os mais chegados. O problema fede demais e eles não suportam. E olha que não adianta Dolce & Gabbana, Ferrari, 212, Boticário, Natura, Jequiti, nada vai tirar esse mau cheiro. Só Jesus vai suportar você, porque Ele é a rosa de Saron, o lírio dos vales, o nardo puríssimo. Você pode estar no fundo do poço, apodrecido, cheirando mal, mesmo assim Ele não desiste de você. Ele disse para Lázaro: vem para fora, vem para fora, sai desse mau cheiro, sai do meio desses vermes, sai dessa podridão, vem para fora. A bênção é para ser chamada. Você tem chamado a bênção? Chame muitas vezes. Se você quer coisas boas, pode chamá-las que elas vêm. Se você só chama coisas ruins, elas virão. Por isso, cuidado com as palavras que você fala. Cuidado com as orações que você reza. Porque muitas vezes você não reza a Deus, você reza a Satanás. Quando você blasfema, quando diz coisas negativas, de qualquer maneira você está fazendo uma oração, só que não para Deus, mas para o diabo. Então cuidado com as suas palavras, porque elas têm poder. Chame coisas boas para a sua vida. Alegria vem para mim, paz vem para a minha vida, saúde vem para o meu corpo, prosperidade e paz vem para a minha casa. Comece a chamar as bênçãos, comece a chamar as bênçãos. Qual é a bênção que você precisa? Chame agora, chame na presença de Jesus. Chame a bênção que está faltando, pode chamar. Lázaro, vem para fora. É claro que Lázaro não estava ali no túmulo. Diga: Lázaro não estava no túmulo. No túmulo estava apenas o corpo de Lázaro, apodrecido, cheio de vermes, cheirando mal. O verdadeiro Lázaro já havia atravessado o primeiro e o segundo céu e estava lá no seio de Abraão. Uma revelação.
A maioria das bênçãos que você precisa não estão aqui na terra. Você pode cavar o quanto quiser que não vai encontrá-las. Elas não estão na terra. A maioria das bênçãos que você precisa estão lá no céu. Por isso que é preciso chamá-las. E com ousadia, e com força, e com vontade, e com determinação. O povo judeu tem uma história até interessante. Eles contam que um senhor morreu e foi para o céu. E quando lá chegou, um anjo o tomou pela mão e o conduziu a um enorme palácio. Palácio lindo, maravilhoso. Os tijolos do palácio eram de ouro maciço. As maçanetas das fechaduras eram enormes diamantes. E o anjo abriu o palácio e o homem ficou surpreso, porque havia muitos presentes, milhares de presentes, pequenos, grandes. E aí aquele senhor perguntou: o que é tudo isso? E o anjo disse: são teus, te pertencem. Só que você nunca pediu, nunca chamou, nunca clamou. Então eles estão aqui à sua espera. De qualquer maneira, são seus. E ele foi abrindo um e outro, pequenos e grandes, e pensava: puxa, como seria bom ter recebido esse presente lá na terra. Como seria fantástico se Deus tivesse mandado esse outro. Como seria abençoada a minha vida se esse presente tivesse chegado lá no planeta Terra. E o anjo disse: poderiam ter chegado, mas você nunca pediu, nunca clamou. O que é que a palavra de Deus diz? Clama-me e responder-te-ei. Quer clareza maior do que esta? Clama-me e responder-te-ei. Então Jesus gritou forte e alto. Não havia necessidade, porque a caverna era pequena e ele estava diante da entrada da caverna. Mas ele gritou, além das forças dos seus pulmões: Lázaro! Lázaro! Diga: Lázaro não estava na caverna. Lázaro estava muito longe, no seio de Abraão. Lázaro! Vem para fora! E lá no céu, Lázaro disse: o meu amigo me chama. O meu amigo me chama. Eu preciso ir. Está muito bom aqui, mas ele está me chamando. E Lázaro saiu lá das alturas, entrou naquele corpo apodrecido, mal cheiroso, e o corpo começou a se transformar. Os vermes foram desaparecendo, o mau cheiro foi embora, a podridão
deu lugar à normalidade. Sabem por quê? Porque ali na porta da caverna estava a rosa de Saron, o lírio dos vales, o nardo puríssimo, Jesus Cristo, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Salvador da humanidade, o nosso Deus. Eu profetizo que Ele está aqui. Eu digo aos problemas: podem sair. Podem juntar tudo que é seu. Doença, junte tudo que é seu. Desespero, tristeza, falência, lar destruído, coração partido, amarração financeira. Junte tudo que é seu e vá para bem longe, porque Jesus está aqui. Então os males foram saindo de Lázaro, e ele saiu ainda todo enfaixado, porque naquele tempo enfaixavam os doentes. E Jesus disse: desamarrai-o, desatai-o e deixai-o ir. E Lázaro foi. Para onde foi Lázaro? O amigo sabe? Para onde foi Lázaro? A amiga sabe? Para onde foi? Pergunte aí, para onde foi? Para onde foi Lázaro? Capítulo 12. Foi preparar a festa de Páscoa. O festeiro foi lá para a churrasqueira. Foi assar aquele carneiro cevado. Foi assar aquele peixe enorme. Foi abrir aquele garrafão de vinho reservado para os festejos importantes. E Jesus também foi. E sentou-se à mesa. E Marta também foi. E servia a mesa. E Maria, a adoradora, também foi. E estava lá aos pés de Jesus, ungindo-os com nardo puríssimo e enxugando com os seus cabelos. Era tudo que Jesus queria: trabalho, adoração e banquete. E lá vinha Lázaro e perguntava para Jesus: bem passado ou mal passado? Mais vinho? E a cadeira está boa, está confortável? Ah, se eu te tratava bem antes da ressurreição, quanto mais agora. Digo, o Todo-Poderoso está aqui. É por isso que o meu coração está alegre. É por isso que a minha vida está em festa. Está aqui a rosa de Saron, o lírio dos vales, o nardo puríssimo. E eu quero pedir para o Senhor Jesus uma talentosa salva de palmas. Fique em pé e aplauda Jesus Cristo.